No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre mais uma medida quantitativa de validade de um teste diagnóstico. E a medida que nós vamos conversar hoje chama-se sensibilidade. Para que nós possamos entender a sensibilidade, como calcular e qual é a importância dessa medida, vamos recorrer novamente à nossa tabela 2x2, resumindo os resultados de um estudo de validação. Só relembrando, quem quiser mais detalhes pode assistir o vídeo no card. Em um estudo de validação, nós vamos ter indivíduos com a doença que nós estamos estudando e sem a doença que nós estamos estudando. E nós temos certeza da situação de doença ou não doença de cada indivíduo, porque nós estamos diagnosticando esses indivíduos com o nosso método padrão ouro. E esses mesmos indivíduos, então, vão ser avaliados com relação ao novo teste diagnóstico que nós estamos estudando. Alguns indivíduos vão testar positivo, ou seja, o teste vai indicar a presença de doença, e outros vão testar negativo, ou seja, o teste não vai indicar a presença de doença. Tendo uma tabela como essa, então, nós podemos facilmente entender o que é a sensibilidade. Quando nós falamos, então, em sensibilidade, nós voltamos a nossa atenção para essa coluna aqui, a coluna de indivíduos doentes. Então, no vídeo de hoje, nós vamos focar a nossa atenção nessa coluna aqui, a coluna de indivíduos doentes, que é dividido, então, em indivíduos verdadeiros positivos, ou seja, indivíduos doentes em que o teste deu positivo, e indivíduos falsos negativos, indivíduos com a doença, mas que o teste deu negativo. Como que nós podemos, então, entender, antes de falar de fórmulas, entender a sensibilidade? Nós podemos entender a sensibilidade como a medida de validade que responde à seguinte pergunta: se eu aplicar o meu teste em um paciente que tem a doença, qual a probabilidade que esse teste seja positivo? E nós gostaríamos, pessoal, que essa probabilidade fosse o mais alta possível, preferencialmente 100%. Afinal, nós queremos que o nosso teste seja capaz de detectar a doença na situação em que ela está presente, que é o caso que nós estamos considerando aqui no vídeo. Afinal, nós estamos focando apenas na coluna de indivíduos doentes. Então, essa é a ideia da sensibilidade. O quão capaz o teste é de detectar doença quando esta está presente. E por que o nome sensibilidade? É justamente dessa ideia de ser sensível à presença de alguma coisa. Por exemplo, quando nós dizemos que uma pessoa é sensível ao frio, o que nós estamos dizendo? Que qualquer mudança de temperatura a pessoa já percebe. A pessoa já sente frio, já quer botar mais um agasalho. Mais ou menos essa é a ideia. Então, dificilmente vai haver uma mudança de temperatura e a pessoa sensível ao frio não vai perceber. É a mesma coisa um teste com alta sensibilidade. Qualquer indicação de presença de doença, qualquer sinal de presença de doença, o teste detecta. O teste é altamente sensível à presença de doença. O teste é capaz de detectar a presença da doença. Então, daí o nome sensibilidade. Começando então a chegar em uma definição um pouco mais precisa de sensibilidade, pessoal, nós podemos entender essa medida de validade como a proporção de testes positivos, mas não no nosso estudo de validação inteiro, mas apenas entre os indivíduos doentes, porque nós queremos quantificar, através da sensibilidade, a capacidade do teste de detectar a doença quando esta está presente. Por isso, então, que nós focamos nessa coluna aqui. A partir dessa definição, então, nós podemos chegar numa primeira forma de calcular a sensibilidade, que seria, então, o número de doentes com teste positivo dividido pelo total de indivíduos doentes. Mas quem são os indivíduos doentes com teste positivo? São os nossos verdadeiros positivos. São aqueles indivíduos em que o teste deu positivo e essa informação é verdadeira. O indivíduo, de fato, tem a doença. E qual é o nosso total de doentes? São os verdadeiros positivos, ou seja, aqueles doentes com teste positivo, mais os nossos falsos negativos, aqueles indivíduos com doença, mas que o teste não foi capaz de detectar. E, portanto, o resultado foi negativo. E como é muito comum em materiais de ensino em epidemiologia, as caselas de uma tabela 2x2 receberem o nome de letras, eu também expresso aqui a sensibilidade dessa forma. A divididos por A mais C, sendo que A é o número de verdadeiros positivos e A mais C é o número de doentes. A verdadeiros positivos e C falsos negativos. Então essa é a ideia da sensibilidade, pessoal. Essa é a capacidade de um teste de detectar a doença quando esta está presente. Ou ainda, qual a probabilidade de o teste
dar um resultado positivo quando eu estou testando um paciente com a doença. Vamos ver um exemplo, então, pessoal, de como calcular a sensibilidade a partir de resultados de um estudo de validação. Para isso, então, eu vou limpar as caselas da nossa tabela 2x2 para que a gente possa utilizar esse molde para trabalhar no nosso enunciado. O enunciado do exercício está disponível aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver o exercício por conta própria e depois acompanhe a solução que eu vou apresentar agora. O exemplo específico que nós vamos trabalhar então é um estudo de validação comparando dois métodos para o diagnóstico de câncer de mama: biópsia por aspiração e biópsia cirúrgica, que seria então o nosso padrão ouro. Quem assistiu o vídeo sobre a acurácia de um teste diagnóstico vai perceber que é o mesmo exemplo, mas o enunciado é diferente. Então eu recomendo que vocês acompanhem o preenchimento da tabela 2x2 para que seja uma forma também de nós treinarmos esse processo que é tão importante em epidemiologia e então consigamos calcular nossa sensibilidade. Vamos então para o enunciado. Nós vemos que o nosso teste classificou corretamente 294 das 317 mulheres testadas. Então nós temos 317 mulheres. E sabemos que em 294 o teste acertou. Então, se nós chamamos essa casela de A e essa casela de D, como nós fizemos anteriormente, nós sabemos que A mais D é igual a 294, porque A e D são as caselas que correspondem a acerto. Vamos guardar essa informação e vamos ver se a gente consegue utilizar ela juntamente com o restante do enunciado. O enunciado também diz que 128 testes foram positivos. Então, no total, nós temos 128 testes positivos. E 113 destes testes que foram positivos, havia presença de doença. Então, entre os 128 testes positivos, 113 correspondem a indivíduos doentes. Então, eu sei já que essa casela aqui, que eu estava chamando de A, tem o valor de 113. Com isso, eu já consigo calcular o valor da casela D, porque eu sei que A mais D é 294. Então, D vai ser 294 menos 113, que corresponde a 181. A partir daqui, então, nós conseguimos preencher o restante da tabela 2x2. Nós tivemos 128 indivíduos positivos, 113 deles com doença. Então, 128 menos 113, 15 indivíduos positivos, mas sem doença. 15 mais 181, 196 indivíduos não doentes, 317 mulheres no total do estudo, menos 128 positivas, vai resultar em 189 com teste negativo. 189 com teste negativo menos 181 negativas não doentes, nos dá 8 mulheres com teste negativo, porém com doença. Por fim, 113 mais 8, 121 mulheres doentes no total do estudo. Então, nós conseguimos preencher a nossa tabela 2x2 inteira. E como eu já mencionei em vídeos anteriores, uma vez que nós temos a nossa tabela 2x2, resumindo os resultados do estudo de validação, nós conseguimos calcular qualquer métrica de validade do teste diagnóstico. Hoje, então, nós vamos calcular a sensibilidade. Então, qual é a sensibilidade nesse exemplo? No nosso numerador, nós temos o número de verdadeiros positivos, que no nosso caso aqui foi 113. E no nosso denominador, nós temos o total de doentes, 121 mulheres. Fazendo essa divisão, então, convertendo para 100% e arredondando para uma casa decimal, nós temos uma sensibilidade de 93,4%. Como que nós interpretamos, então, esse número? Da seguinte forma: a probabilidade da biópsia por aspiração detectar doença entre os doentes foi de 93,4%. Então, se eu testar uma mulher com câncer utilizando biópsia por aspiração, a probabilidade que o teste dê positivo é 93,4%.
Com isso, então, nós encerramos esse vídeo sobre sensibilidade. Espero que tenha ficado claro. E nos vemos, então, no próximo vídeo, quando nós vamos conversar sobre outra medida de validade dos testes diagnósticos. Até lá!